Olá para você que nos acompanha aqui no Bem Paraná, está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de mais um município aqui da região metropolitana e que tem um novo prefeito a partir do ano que vem. Eu vou falar de um município que é rico em cultura, economia, estou falando de Araucária. Mas antes eu quero reforçar que os trabalhos aqui no estúdio são coordenados pela Josiane Ritz e a operação de mesa fica por conta do Evandro Soares. Se você ainda não curtiu nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está acontecendo por aqui. E lembrando que este Bem na Pauta também estará no Spotify e na Amazon Podcasts, nas plataformas de áudio. Agora eu vou introduzir o meu convidado, que assume a Prefeitura de Araucária a partir de janeiro do ano que vem. Nós vamos falar do município. Dr. Gustavo está aqui comigo. Bem-vindo ao Bem Paraná, prefeito. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos que seguem aqui no Bem Paraná, né, no Bem na Pauta. Boa tarde, Rodrigo, né, o Ivandro aqui que também nos auxilia. E uma boa tarde a todos, né, vocês que acompanham, e desde já agradecer o convite, né, Rodrigo, e parabenizar pelo trabalho de vocês aqui no Bem Paraná. Prefeito, vamos falar da cidade, uma disputa aí que foi um pouquinho apertadinha, né, em Araucária. Vou começar com a pergunta que o senhor deve estar recebendo pra caramba. A partir do momento que sentar na cadeira, qual que é a prioridade? Bom, a disputa foi realmente acirrada, a Araucária sempre foi assim, só que teve, pela primeira vez na história da Araucária, tivemos 10 candidaturas na nossa cidade. Então foi bem acirrado mesmo. Mas a nossa prioridade, Rodrigo, dentro da cidade de Araucária hoje, sem sombra de dúvida, é a saúde. Não que as outras pastas não sejam importantes e não sejam prioridade, né? Mas a saúde hoje, pela condição que está a saúde hoje, que vive um verdadeiro caos, nós vamos dar um foco principal na saúde. E falando em saúde, tem uma proposta no plano de governo que engloba bastante coisa, que é a questão do cartão cidadão digital, até para garantir também um atendimento mais eficiente, né, para as pessoas. Queria que o senhor começasse explicando o que é essa proposta exatamente, como isso vai mudar a vida do cidadão. Rodrigo, muitas vezes hoje você pega normalmente o usuário, você tem alguns dados no município, mas você não tem, às vezes, até mesmo interligado, né, um hospital municipal, interligado às unidades de base de saúde, interligado à UPA da Araucária. Então os dados às vezes ficam tudo meio solto. Então, o que é a nossa ideia com o cartão cidadão, né? Até mesmo de forma digital ele também. É você ter esse cartão tudo compilado já os dados para quê? Qualquer usuário que chegue numa unidade, se ele tiver no HMA, tiver numa UPA, tiver numa unidade de base de saúde, você tenha o fácil acesso ali a todos os dados, não só da saúde, você pode usar todos esses dados para as outras áreas também, né? De uma forma que o médico ele não fique perdendo tempo, fazendo pergunta, olha, quando que você nasceu, qual que é o histórico da tua família, família tem histórico com problema cardíaco, não? Então ali no cartão você já tem todos os dados da pessoa, se ele tem algum problema de saúde grave, se ele usa um medicamento contínuo, desde que ele nasceu, se fez o teste do pezinho ou não, que tipo sanguíneo que ele tem. Então, assim, é uma forma de você trabalhar até com essa tecnologia, né, de toda essa inteligência, né, usando a inteligência artificial, usando de toda hoje a tecnologia de informação, para que você hoje otimize o serviço, porque não dá mais para chegar nas unidades, você ainda contar com o papel, ir lá, começar a escrever no papel, aquelas... Sabe, isso é uma coisa ultrapassada, então nós temos que modernizar. E a saúde da Araucária precisa ter uma ideia. Eu mesmo já me comprometi com a população, no início da nossa gestão, vou estar com o gabinete do prefeito dentro do Hospital Municipal de Araucária, que virou um verdadeiro caos. Hoje nós estamos gastando um pouco mais de 6 milhões por mês para manter o Hospital Municipal de Araucária num péssimo atendimento. Então nós vamos ter que rever urgentemente toda essa questão da saúde dentro do hospital também. E o que nós queremos hoje? A Araucária hoje gasta quase 1 milhão por dia na saúde. Você tem um orçamento maior de 300 milhões, você gastando quase 1 milhão por dia é um exagero para um serviço muito precário, de baixíssima qualidade. Então o nosso usuário, ele tem sim que ser respeitado, porque eu falo, por que você vai numa
clínica particular, você chega, você é atendido, você passa pelo médico, você faz o exame, você tem o diagnóstico, a coisa tem início, meio e fim. Por que no poder público não pode ser assim? As pessoas hoje tentam, não, mas é assim mesmo, Gustavo, é normal assim, então você tem que se contentar com isso. Não é. Você tem as ferramentas, né? Que você tem o dinheiro, você tem a estrutura, você tem a mão de obra, excelentes profissionais concursados no nosso município. Então, assim, por que não pode funcionar? Lógico, a saúde, ela é uma coisa contínua, né? Não vai ter assim, enfim, amanhã está resolvido o problema de saúde. Mas você precisa ter uma qualidade no atendimento que, de repente, né, Rodrigo, você tem uma encravada, você até pode aguentar alguns dias. Mas se você está com uma suspeita de um câncer, você precisa saber já para ontem se é o diagnóstico realmente, para iniciar um tratamento urgente. Então, você tem que ter algumas prioridades na área da saúde. Então, o foco geral é a saúde. Prefeito, o senhor fala duas questões interessantes aqui. Primeiro, do hospital, né? E segundo, do que é prioridade ou não. Vou começar por essa. É importante também saber diferenciar para a população quando que é o momento de buscar um atendimento, né? Um atendimento, às vezes, que é mais emergencial, né? Muitas vezes um problema mais sério. E quando que é o momento de você ir ou numa unidade de pronto atendimento, ou numa unidade básica, o que é emergência e o que não é, né? Urgência e emergência, muitas vezes em Araucária o pessoal acaba indo na UPA, por quê? É o único local, acho que do Brasil, que você tem que agendar a sua doença. A pessoa chega na unidade básica de saúde, não está bem, a unidade básica fala, olha, não temos atendimento para agora, só para aqui de uma semana. A pessoa não pode esperar uma semana, 10 dias ou mais. Ela acaba indo lá na UPA, que é para atender urgência e emergência, e acaba desvirtuando, sobrecarregando lá a UPA. Então, o que nós precisamos ter? 85% dos procedimentos eles são resolvidos na unidade básica de saúde. Lógico, eu não sou da área de saúde, eu sou advogado, sou engenheiro agrônomo, mas tenho na minha família, meu irmão mora aqui em Curitiba, professor da Universidade Federal do Paraná, médico do HC, Dr. Sheldon Rodrigo Botogoski. Então, a gente também conversa com ele, conversa com outros profissionais. Minha própria esposa é enfermeira, é administradora hospitalar. Então, a gente vai estudando, vai se aprofundando nessas matérias. Então, se 85% se resolve na unidade de base de saúde, então você tem que dar a prioridade para o atendimento básico. Mas você faltando médico, você tem que contratar mais médicos, você tem que disponibilizar os exames, você tem que disponibilizar o medicamento, que hoje não tem. Então, vamos dar uma atenção básica para a unidade básica de saúde hoje para você resolver. Porque no lugar de uma consulta não é o lugar da urgência e emergência na UPA, né? É no lugar da unidade básica de saúde. Com certeza, é importante diferenciar até para não desafogar, né? Para desafogar o próprio sistema como um todo, né? Não encher daí para que as pessoas tenham um atendimento adequado. E é outra questão que eu vou entrar, né? O senhor falou do hospital, e eu falo também de um problema que é crônico nas cidades da região metropolitana, que é a agilidade das consultas, né? Então, a gente precisa muitas vezes de uma consulta de forma mais ágil dentro daquele problema que o cidadão tem. E tem gente esperando na fila, né? Por cirurgias, por muito tempo. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Como garantir essa agilidade? Bom, saúde, ela custa, né? A Araucária tem dinheiro, para você ter uma ideia, vai ter um pouquinho mais de 300 milhões para o orçamento da saúde. É um orçamento bom. O que falta hoje? Falta gestão. Pessoas hoje, para você ter uma ideia, eu vi lá um lançamento no edital agora, a gestão no final do apagar das luzes aí, querendo contratar a telemedicina num gasto de 18 milhões num contrato, e que custaria aí na faixa de R$120 uma consulta. Ou seja, está custando às vezes mais caro do que uma consulta presencial. É no mínimo estranho isso, né? Então você está fazendo uma licitação aí às pressas, né, no final de uma administração e sem lógica nenhuma. Então, o que você tem hoje? Você tem um orçamento grande, falta essa gestão, então nós precisamos ordenar isso, que eu mencionei para você agora há pouco, Rodrigo. Se você vai na unidade de base de saúde, você precisa encontrar um médico lá para te atender, porque você tenha o primeiro atendimento, e aí, se é um caso do exame, você ser encaminhado no exame. Tem exame que leva 1 dia, 2 dias, 3, 5, mas enfim,
esse fluxo precisa andar. Então, hoje, o que falta também muito em Araucária é falta médico nas unidades de base de saúde. Nós precisamos contratar mais médico para que as pessoas possam chegar na unidade de base de saúde e ter esse atendimento, consequentemente. O exame também, se o município não consegue, ele pode ter o credenciamento para que outros possam prestar o serviço para o município, mas tudo dentro da cidade, uma tranquilidade, como você mencionou. Hoje tem gente, eu encontrei na rua, no tempo da campanha, uma senhora que está há 5 anos esperando uma prótese no quadril, que não é normal. Pessoas 2 anos esperando uma cirurgia de catarata. Então, a saúde pública em Araucária, ela virou realmente um caso sério, sabe? No mínimo estranho isso, você gastar 1 milhão por dia praticamente e a saúde estar dessa forma. Prefeito, mudando um pouco o nosso assunto, é muito por uma questão de tempo, porque se deixar a gente falando de saúde, a gente vai falar bastante. Segurança pública, eu vi no seu plano também uma proposta para criar uma sede para a Guarda Municipal, específica em Araucária, e também um monitoramento 24 horas. Eu queria que o senhor falasse sobre esses 2 itens. Bom, a nossa Guarda Municipal, Rodrigo, assim, eu tenho um apreço muito bom pela Guarda, porque eu fui o primeiro corregedor da Guarda Municipal lá de Araucária. Então, assim, conheço muito bem a Guarda, tem um excelente trabalho. Nós tivemos recentemente, você deve ter acompanhado a matéria que um ex-secretário de Segurança Pública do município de Araucária acabou até sendo preso, afastado até pela justiça, por estar envolvido ao crime organizado, ao narcotráfico, mas eu acho que isso não mancha a nossa guarda pelo fato que nós sabemos, conhecemos os nossos servidores públicos e praticamente quase que a grande maioria, a totalidade, são pessoas comprometidas com o serviço público lá em Araucária. Então, a nossa guarda municipal, hoje eles estão alocados numa sede, onde era a antiga, uma empresa de ônibus. Então, eu acho que ainda está pendente ainda uma regularização junto na justiça, porque essa unidade lá tinha uma questão jurídica que a justiça tinha bloqueado aquela área. Então, acho que onde eles estão hoje, eles estão num local apropriado, um local amplo, é isso que nós queremos que permaneça isso, mas nós queremos colocar essa questão da segurança pública hoje. Hoje nós não temos a muralha digital, nós temos essas câmeras hoje de monitoramento, porque você, na entrada da cidade, nas principais entradas, né, da nossa cidade, nós possamos fazer esse monitoramento juntamente com todo esse corpo nosso da guarda, junto com o departamento de trânsito, para a gente poder monitorar. Muitos veículos que têm alerta de furto, alerta de roubo, às vezes entrando numa cidade com a muralha digital, você já pode ter esse diagnóstico. Eu falo, se a pessoa está andando com um carro com alerta de furto, porque no mínimo uma pessoa, boa pessoa, às vezes não é, né? Então na nossa guarda já vai poder estar atento ali. Mas é uma guarda, assim, hoje tem um efetivo bom, perto hoje de 270 guardas municipais, estão assim relativamente bem equipados, então nós temos que manter essa boa qualidade na nossa guarda, incentivarmos cada vez mais a guarda, porque a segurança pública também é uma prioridade, do que era antigamente, né, porque a própria União, o Estado acabou, né, passando um pouco dessa responsabilidade para os municípios, e assim, o município de Araucária hoje que tem essa estrutura, nós temos que contar com o apoio da nossa guarda municipal, né. Então são funcionários ali que estão no dia a dia na rua. O efetivo hoje da própria Polícia Militar é muito reduzido. Então, se você for contar só com a Polícia Militar hoje, em que pese prestar um excelente serviço também, temos lá o Tenente Franciomar, né, presta um grande serviço lá na nossa cidade, mas não dá conta. Então, a nossa guarda, vamos investir bastante também nessas tecnologias de câmaras para poder haver esse monitoramento aí 24 horas. Prefeito, mudando um pouco o nosso assunto, falando de meio ambiente, não tem como falar de Araucária sem falar nas riquezas naturais da cidade como um todo. E eu vou emendar algo junto com a questão do meio ambiente, sobre até as propostas, que é uma questão que está ressaltada no plano de governo, esse diálogo um pouquinho maior com a Sanepar, né? Então, isso me chamou bastante atenção no plano de governo, queria que o senhor falasse sobre esses 2 itens. Bom, todos sabem, né, que no ano de 2000 houve o maior vazamento, o maior incidente ambiental ocorrido, que foi o vazamento do petróleo no ano de 2000 na cidade de Araucária. Causou um enorme problema, Rodrigo, e
passados 24 anos, agora que está terminando essa grande novela. Então, a Araucária teve um prejuízo enorme, né? No Iguaçu, seus afluentes ali, então foram muito prejudicados, e nós precisamos, sim, agora também pegarmos essa verba que vai ser destinada para a Araucária para a gente aplicar, né, nos parques, realizar ali a realização de novos parques na nossa cidade, porque a Araucária foi muito assim castigada em relação a isso. E, logicamente, conversarmos aqui com outros municípios, né, a própria Curitiba, né, conversar com o prefeito eleito, com o Eduardo Pimentel, no sentido que nós precisamos, sim, ter esse diálogo, porque o próprio Rio Iguaçu, então hoje você tem a questão de muitas moradias, o Iguaçu, que era alguns anos atrás um rio muito limpo, hoje se você pegar aqui na nascente dele, passando aqui por Araucária, é um rio está extremamente poluído, e às vezes a própria Sanepar também precisa colaborar mais com isso. Nós passamos e conversamos com o nosso presidente ali da Sanepar recentemente, né, o Lapiano também, e ele se comprometeu. Acho que assim a Sanepar tem o papel dela, né, em relação aí ao tratamento de água e questão de esgoto, e ela precisa também investir. Para você ter uma ideia, nós temos a maior área de ocupação irregular do estado do Paraná, está dentro da cidade de Araucária. Então nós temos uma área ali que passa de praticamente quase 30 mil pessoas estão numa área de ocupação onde não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto. Então como é que se faz? Você precisa sim ter esse aporte, né, do próprio estado, através da Sanepar, através da Copel, porque as pessoas estão esperando um relógio de água, um relógio de luz, o que eles não têm hoje. Tem lá uma luz, uma entrada que é distribuída de forma desordenada para todo mundo, né, o que chamam popularmente de gato, e a relógio da água também, é uma entrada de água que vai ramificando, daqui a pouco quebra um cano no meio, o pessoal fica 1, 2 dias sem água, 3 dias sem água. Então a Sanepar, ela tem esse papel que nós vamos conversar melhor com a Sanepar, porque a gente precisa, né, que ela já cobrando, né, com uma fazenda, tendo essa concessão, né, porque logicamente a prerrogativa é do município, mas hoje ela, com essa concessão, ela precisa também aportar mais recursos, investir melhor na nossa cidade, para que nós possamos avançar mais nessa área de tratamento de disponibilidade de água e esgoto. E o próximo assunto que eu ia entrar é regularização fundiária, inclusive, que é também um grande problema. A regularização fundiária, Rodrigo, nós vamos trabalhar, sim, de uma forma urgente e é necessária, sabe? As pessoas, para ter uma ideia, nós temos lá pessoas conhecidas nossos, né, da Associação de Moradores, desde a região lá de cima, quando que é, no dia que você for para a Araucária, né, vou te convidar para você ir lá visitar essas áreas, Rodrigo. Pegar o exemplo da Portelinha. Portelinha, ela iniciou uma área de ocupação irregular no ano 2008. Nós já estamos em 2024 e muito pouca coisa foi feita. Então a regularização fundiária, ela precisa acontecer, porque é uma realidade. Você não sabe, você tem que usar essa ferramenta. Então nós vamos trabalhar pesado com a regularização fundiária, e por isso que nós conversamos juntamente com o governo do estado, estamos conversando com os nossos deputados federais, para juntamente no governo federal ajudar a Araucária também a resolver isso, porque a Araucária, em que pesa ela ser rica, mas não tem dinheiro para tudo. Então a gente precisa de mais recursos também para poder enfrentar. Nós estamos falando ali de quase 30 mil pessoas que necessitam dessa regularização. E nós temos que fazer sim, porque essas pessoas estão sofrendo, né? Para você ter uma ideia, a Araucária tem aproximadamente 160 mil habitantes hoje, mas mais de 50 mil pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Então, uma cidade assim extremamente rica, mas o nosso povo está extremamente empobrecido. Então, nós precisamos sim olhar também para essas pessoas, porque o sofrimento delas é muito grande, sabe? Tem todas essas comunidades, nós não podemos virar as costas. Então, a regularização fundiária é um tema que nós vamos tratar com responsabilidade que o tema requer. Prefeito, o nosso tempo está chegando pertinho do final, mas eu tenho um outro tópico que é bem importante, que é a assistência social, né? Como o senhor disse, uma parcela expressiva aí vivendo abaixo da linha da pobreza. Queria saber das suas propostas para que esse cenário mude, e também tem o retorno do Armazém da Família, né? Isso, a assistência social hoje em Araucária,
você pode tirar por esse diagnóstico que eu te dei, mais de 59 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza é muito grande. Então, os programas sociais hoje praticamente as pessoas ficaram em segundo lugar lá em Araucária. Então, questão de infraestrutura, ok, ótimo, a cidade foi bem servida de asfalto, pintura, sinalização, uma passagem mais barata, tudo isso foi bom, e nós precisamos continuar com as coisas boas, independente de quem tenha feito. Mas nós precisamos olhar para as pessoas estão sofrendo. Então a ação social hoje ela vai voltar a funcionar como deve ser, e aí nós temos que fazer o seguinte, Armazém da Família, importantíssimo, né? Eu conversei com o Eduardo Pimentel ano passado e conversei também com ele esse ano, porque, logicamente, os municípios vizinhos, eles dependem muito do Armazém da Família, até pelo número de quantidade de armazéns, de lojas, né, podemos dizer assim, que Curitiba tem e também na região metropolitana. Então, é uma alimentação que, se você for fazer uma compra, ela representa 30% de uma economia em relação às grandes redes que tem de forma comparativa. Então, é bem significativo. Então, nós vamos voltar com a Armazém da Família, que foi uma proposta nossa de plano de governo, então nós vamos executar também essa proposta e já temos, né, inclusive antes de entrar aqui com o presidente da SOMEC, o Neco, né, conversei com o Neco, que foi ex-prefeito de Candinha, também para nos ajudar em relação a esse tema, mas o Eduardo foi muito tranquilo, né, o prefeito eleito aqui da nossa capital, né, é uma pessoa também bem tranquila, acessível. Havia conversado com ele antes e em um outro momento eu vou retornar com ele para a gente possamos retomar quanto antes essa tratativa, né, do Armazém da Família, para que possamos colocar à disposição da nossa população da Araucária. Prefeito, eu queria te agradecer por essa conversa, muito obrigado. Eu que agradeço, né, parabéns aí pelo trabalho de vocês e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, e lembrando que essa conversa completa estará no YouTube do Bem Paraná, nas plataformas de áudio e também em formato de matéria no site do Bem Paraná. E você pode tanto assistir quanto ler também este material. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que acontece aqui. Até a próxima entrevista, pessoal!